Falando sobre palavras, promessas, vamos falar aqui dos textos difíceis relacionados à conversa com mulher, né? Isso, isso. Vamos falar aqui, deixando bem claro logo de início que aqui ambos respeitamos e a palavra, acima de tudo, respeita o papel da mulher, entende que a mulher não é inferior ao homem, mas parece existir certas coisas de papéis ali diferentes para homem e para mulher. E em Coríntios é falado sobre essa questão da mulher permanecer calada na igreja, né, reverendo? Sim. O que é que se quer dizer com isso? Será que a mulher, então, não pode mais falar nada no momento que entra na igreja, até sair? Como é que funciona isso Aham. para, segundo a interpretação do texto, nos nossos dias? Certo. Quando eu fiz a exposição de 1 Coríntios 14, quando eu escrevi essa parte aí, eu mostrei que havia. Quais eram as posições principais sobre isso? O texto diz lá literalmente: conserve-se, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque lhes é proibido falar. Se querem saber alguma coisa, pergunta ao marido em casa, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Que contexto possibilitaria o apóstolo Paulo ter dito isso? Então, alguns acham que havia uma influência dentro da igreja por parte dos movimentos feministas que já havia em Roma naquela época. De vez em quando as mulheres Olha só. elas faziam passeatas e queriam direitos, não queriam mais se submeter aos maridos e tudo mais. Então, a igreja de Corinto, como era uma igreja cosmopolita, sempre muito trânsito, muita gente chegando, essas ideias podem ter chegado e influenciado a igreja, né? A mulher em Corinto queria tirar o véu é um símbolo de que elas estavam sob autoridade, elas queriam tirar o véu para adorar a Deus, dizendo nós estamos no mesmo pé de igualdade. O apóstolo Paulo diz, não, vocês têm que colocar o véu, porque vocês estão debaixo de autoridade. Ele usa essa argumentação, e no capítulo 14 ele passa essa proibição. Bom, possibilidades. Paulo está proibindo absolutamente que a mulher fale na igreja. A mulher não pode dizer absolutamente nada. Se ela quer saber alguma coisa, pergunta em casa ao marido. O problema com essa interpretação é que em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz que a mulher que ora ou profetiza, ela tem que ter o véu sobre a cabeça. Então, ele está implicando, está dizendo, está implícito que a mulher podia orar e podia profetizar na igreja, desde que ela tivesse com o véu, que é sinal de que ela está debaixo de autoridade. Então, a profecia para nós é ensino, é fala. Então, Paulo se contradiria no espaço de 2 capítulos. Não é? Primeiro, no capítulo 11, ele admite que a mulher ora e profetiza. E no capítulo 14 ele diz, mantenha-se a mulher calada na igreja. Então, essa interpretação de que a proibição é geral, ela quebra aí, na emenda, né? Nessa parte aí. Outra opinião é que Paulo está dizendo que a proibição é de a mulher falar em línguas, já que o tema do capítulo 12 e 13 e 14 é a questão do falar em línguas. Então, Paulo está proibindo que a mulher fale em línguas. Mas por que a mulher? Por que a proibição de línguas? Por que não para o homem também? Não faz sentido, e acaba dizendo que Paulo era machista, porque não há razão evidente para isso. Outra opinião é fofoca. Essa é pior ainda. Diz que Paulo está proibindo que as mulheres ficassem conversando, né? E essa posição parte do pressuposto infundado de que a mulher gosta mais de conversar e falar da vida dos outros do que os homens. Olha, eu sou pastor há 40 e poucos anos, já participei de muito presbitério, Supremo Conselho, concílios, reuniões de conselho, eu lhe garanto que os homens falam muito mais do que as mulheres, tá? Da vida e tudo mais. É absurdo. Agora, tem uma interpretação que é aceita pelo Carson, pelo Piper e, se não me engano, o próprio Sproul também, eu preciso checar isso aí, mas é que eles dizem que o que Paulo está proibindo é que a mulher participe do julgamento dos profetas. E se você der uma olhada no contexto, é o que vem imediatamente antes. No final do capítulo 14, Paulo diz, bom, ele trata primeiro da questão das línguas, depois ele trata do caso dos profetas. Ele diz assim, se tiver profeta, que sejam 2 ou 3 e que os outros julguem. O profeta teria que ser julgado. E logo em seguida ele diz, eu quero que a mulher fique calada. Então, pelo contexto, o que Paulo está proibindo é que a mulher participe do julgamento dos profetas. Por quê? Porque daria a impressão de que ela está
se voltando contra ou indo contra a autoridade, ou assumindo uma posição de autoridade, já que ela vai julgar, ela está assumindo a posição de autoridade, que é o que Paulo não permite. Ele não permite que a mulher exerça autoridade na igreja. Falar, ele não tem problema, mas exercer autoridade, ele não permite. E é por isso que ele diz que se a mulher quiser saber alguma coisa, pergunta ao marido. Então isso encaixa bem na questão do julgamento do profeta. Marido, o que é que aquele profeta quis dizer? O que é que aquele profeta falou? É verdade aquilo e tudo mais. Então, no contexto, eu entendo que é essa a melhor interpretação. Paulo está proibindo que a mulher participe no julgamento dos profetas, porque daria a impressão de que ela está numa posição de autoridade que Paulo reserva, autoridade que Paulo reserva para o homem cristão qualificado. Os presbíteros e pastores com eles que exercem autoridade sobre a igreja. Então, essa é a interpretação que eu sigo para aquele texto difícil, sempre sabendo que é um texto difícil. Com certeza, é muito interessante, realmente é um texto complicado. A que o senhor falou aí da fofoca é interessante, né? Porque senão significaria, eu proíbo que ela fofoque na igreja, fofoque em casa com o marido, né? Significaria basicamente isso, né? Não pode falar na igreja, mas em casa pode. Então, fofoca na igreja não, mas em casa pode, né? Mas enfim, a sua faz bem mais sentido, muito interessante. Agora, eu acho que pessoas podem ouvir esse comentário seu, reverendo, e querer perguntar um pouco mais sobre o que o senhor disse em 1 Coríntios 11. Peraí. A mulher, ela não pode falar no sentido ali de julgar os outros, exercer uma posição de autoridade. Mas se ela pode falar e profetizar conforme 1 Coríntios 11, ela pode pregar, reverendo? Como é que a gente olha para esse texto nesse sentido? Naquele período, Paulo não teria dificuldade da mulher profetizar desde que ela tivesse o véu, que era símbolo de que ela estava debaixo de autoridade. A restrição de Paulo é o exercício da autoridade por parte da mulher. Então, a mulher, se ela tivesse o dom de profetizar, que eu entendo que não é trazer novas revelações ou adivinhar o futuro, mas trazer uma palavra específica para aquele momento, uma aplicação, uma exortação, e ela fazer isso debaixo de autoridade, então eu creio que o apóstolo Paulo não tinha dificuldade nenhuma com isso. O julgamento dos profetas já era diferente, porque ela iria questionar, né? Ela iria arguir o profeta, perguntar ou discordar do profeta. Então, e isso poderia fugir do âmbito da submissão a que ela estava submissa, né? Em termos de hoje, eu pessoalmente tenho dificuldade com ceder o púlpito para uma mulher, porque o púlpito hoje é símbolo, é o lugar onde o pastor exerce a sua autoridade, expondo a palavra de Deus. É onde ele ensina, é onde ele doutrina. Eu não tenho problema convidar uma mulher, por exemplo, uma mulher que é especialista em educação infantil, chama ela para fazer uma palestra no sábado para as crianças, para os pais, sobre como deve educar os filhos. Uma mulher que é especialista em política, chama ela, faz uma reunião, deixa ela falar. Então, na escola dominical, ela pode ensinar uma classe, eu não vejo dificuldade com isso. Meu problema é a pregação, porque ela é a palavra de Deus sendo exposta de maneira autoritativa para a igreja. Aí, para mim, é complicado a gente ter uma mulher fazendo isso aí. Mas, no mais, na igreja, outras falas na igreja, eu não vejo problema com isso. Interessante. A autoridade, então, é o centro do debate aí para interpretar tudo isso, né? Lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Então, como é isso? E não permite. E Paulo quer dizer, eu não permito que a mulher ensine com autoridade que é própria do homem. Ou seja, ordenada, uma presbítera, uma pastora, não, diz o apóstolo Paulo. Eu não permito que ela ensine usando a autoridade que é própria do homem. Então, se ela tiver em submissão, se não for num ambiente em que vai parecer que ela está exercendo autoridade espiritual sobre a igreja, é o problema.